Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre modelos de comunicação para sistemas distribuídos do ponto de vista teórico. Vamos entender algumas medidas de complexidade em sistemas distribuídos. O custo ou a complexidade de um algoritmo distribuído depende do algoritmo, como também do modelo adotado. O tema de complexidade, custo, é amplamente estudado em cursos como estrutura de dados e análise, projeto de algoritmos e teoria dos grafos. No contexto de sistemas distribuídos, nós também temos a complexidade de espaço, que está relacionada à quantidade de espaço de armazenamento requerido para resolver uma instância do algoritmo como uma função do tamanho do sistema. Exemplo, quantos nós na rede nós precisamos para resolver um determinado problema. Ou então o diâmetro de uma rede, que nada mais é do que o maior dos menores caminhos mínimos na rede. Além disso, nós também temos complexidade de tempo, que está associada ao número de passos necessários por todos os processos, no pior caso, do seu início até o fim. E cada passo ele vai levar em conta uma ação que seja básica e relevante para o contexto do problema, como por exemplo o envio, o recebimento ou o processamento. Além disso, nós temos a complexidade de mensagem, que é justamente o número de mensagens trocadas por uma instância do algoritmo como uma função do tamanho do sistema. Mais uma vez, o tamanho do sistema pode ser representado em função do número de nós, do tamanho, do diâmetro da rede. Vale ressaltar que o custo de comunicação, ele em geral é o maior overhead em um sistema distribuídos. Apesar disso, mensagens elas não têm tamanho constantes. Como, por exemplo, um tamanho de uma mensagem ele pode variar de 64 a 128 bits para centenas ou milhares de bits. O que isso quer nos dizer? Por exemplo, nós podemos ter um algoritmo cuja complexidade de mensagens seja O de n, enquanto outro ele pode ter uma complexidade O de n ao quadrado. Então, se nós analisarmos basicamente a complexidade de mensagens, claramente o algoritmo cuja complexidade é O de n, ele é melhor do que aquele O de n ao quadrado. Porém, quando avaliamos o tamanho da mensagem, pode ser que aquele algoritmo O de n ele tenha pacotes muito maiores do que aquele algoritmo que tem complexidade de mensagens O de n ao quadrado. Então, levando em conta que o custo de comunicação é um dos maiores overheads em sistemas distribuídos, surge então uma complexidade baseada em bit, que está relacionada ao número total de bits trocados durante a execução de um algoritmo. Então, no cenário apresentado, aquele algoritmo que, apesar de ter complexidade de mensagens linear, ele possui um tamanho de pacote muito superior, ele seria penalizado quanto a essa métrica de complexidade. De um modo geral, nós precisamos justamente identificar quais são as métricas mais relevantes para o nosso contexto. Exemplo, em redes sensores sem fio, os nós geralmente são equipados por baterias não recarregáveis. Então, o custo de comunicação certamente é o maior gasto energético para o nosso sensor. Então, nós devemos sim minimizar o número de mensagens trocadas. Vamos então avaliar uma medida de complexidade de realizar um multicast justamente em um hipercubo. Um hipercubo ele é um grafo bastante estudado na área de teoria dos grafos. Vamos considerar um K-cubo com N processos, só que com base na teoria de grafos, um K-cubo de N processos
ele tem, na verdade, 2 elevado a k processos. Nesse k cubo, cada vértice ele vai representar um processo, onde cada aresta vai representar um canal FIFO bidirecional. Isso quer dizer que um nó X pode enviar uma mensagem para o nó Y por meio daquele canal, e o nó Y também pode enviar uma mensagem para o nó X. Podemos nos perguntar, isso sempre é possível? Quando isso nem sempre é possível? Por exemplo, em redes de sensores sem fio. É possível que um nó sensor ele tenha um transmissor muito mais potente, de modo que ele consiga alcançar um nó Y. Porém, o nó Y ele pode ter um transmissor de qualidade inferior, cujo alcance não chega até o nó X. Então, não temos nesse cenário uma comunicação, um canal bidirecional. Seguindo, vamos denotar x de i, o valor de x no processo i. E os valores iniciais de x de i em cada processo, eles podem ser arbitrários. Seja n de i o conjunto de vizinhos de um processo i. Por exemplo, n de 2, nessa figura abaixo, engloba os nós 0, 3 e 6, pois justamente são os nós vizinhos. Esse exemplo é um exemplo de 3 cubo, onde cada nó ele possui exatamente 3 vizinhos. O processo 0, nesse contexto, vai ser o processo que iniciará o multicast, justamente enviando o valor para cada nó na sua vizinhança. Então, ele enviará a mensagem para o nó 1, 2 e 4, que por sua vez enviará a mensagem justamente para os seus vizinhos. Nesse contexto, o multicast ele vai terminar quando todo nó J tiver recebido uma mensagem de seu vizinho que tenha identificador menor. Por exemplo, o nó 4 tiver recebido mensagens de seus vizinhos com identificadores menor e tenha justamente enviado a mensagem para todo vizinho que possua um identificador maior. Então, como seria esse algoritmo? Basicamente, ilustrado aqui embaixo, na primeira instrução ele ficará à espera do recebimento de uma mensagem M. Se M tiver sido recebido pela primeira vez, então justamente o valor contido naquela mensagem será atribuído na variável x de i. Então, o que esse processo i fará? Ele enviará o conteúdo x de j para cada nó, justamente na sua vizinhança, que tenha um identificador maior do que o seu próprio identificador. Exemplo, o nó 4 vai justamente enviar um valor para todos os seus vizinhos cujo identificador seja superior. Se a mensagem justamente não for recebida pela primeira vez, for uma mensagem que já tenha sido recebida, essa mensagem será descartada. Deixo como exercício a execução em papel e caneta deste simples algoritmo. Durante a execução, peço para que você observe que a mensagem será transmitida apenas uma única vez por cada aresta. Justamente tentem entender qual condição no algoritmo garante essa propriedade. Além disso, deixo como desafio o cálculo da complexidade de mensagem do algoritmo é justamente igual ao número de arestas desse grafo. E o número de arestas desse grafo é justamente meio que multiplica n log de n na base 2. Esse resultado é um resultado direto de um teorema clássico em teoria dos gráficos que afirma que o somatório dos graus de todos os vértices de um grafo é igual a 2 vezes o número de arestas.
Como esse grafo é regular e cada nó possui grau igual a k, então basicamente nós precisamos realizar esse somatório e escrever k em função de n. Muito obrigado.